Olá pessoal, aqui professor Rogério Canova. Eu espero que você e sua família estejam bem, desfrutando de saúde física e emocional. Nós vamos falar sobre a avaliação física realizada recentemente nos alunos da escola. É uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, em parceria também com a Secretaria de Esporte e Lazer da cidade. Projeto Comunidade Ativa, estreitando vivências. O propósito desse trabalho todo é proporcionar uma observação do desenvolvimento das crianças. Nós avaliamos crianças desde o primeiro ano até as crianças do quinto ano. As crianças do pré, a balança que nós usamos para fazer a avaliação, ela não é precisa para crianças, né? É uma porcentagem pequena também de imprecisão, tá? Mas ela não pesa os pequenos. A parte para trás do primeiro ano seria só ver o pezinho e a altura. Mas acima do primeiro ano dá para nós termos um parâmetro, ao estabelecermos parâmetros, né, fazer uma comparação para acompanhar o desenvolvimento das crianças. Na escola que nós passamos anteriormente, nós fizemos duas avaliações, uma a cada 6 meses fora feita, para ver o desenvolvimento da criança. É de grande importância o pai se entreter com isso, né, se envolver com isso. Fique por aí, o vídeo eu vou procurar ser objetivo e tentar entregar detalhes importantes para você acompanhar o desenvolvimento do seu filho e da sua filha, certo? Então a planilha é bem simples. A planilha, os dados oferecidos aqui são por uma balança de impedância, ela mede esses dados aqui que eu estou oferecendo para os pais observarem, né? Eu sou professor de educação física, não sou um especialista, um médico especialista, mas a gente acaba observando através da vivência, experiência já com o trabalho. Então nós temos condições de dialogar a respeito de algumas coisas. Eu tenho aqui o segundo C, eu tirei os nomes para não expor, né? Você vai receber a planilha em PDF aí no seu grupo e você pode comparar as informações que nós estamos oferecendo aqui. Nós temos a turma, a data de nascimento e posteriormente nós temos a altura. Tem uma planilha de altura, eu vou falar sobre a altura depois, tá? Nós temos uma outra planilha de peso para você comparar a idade, a altura e o peso que a criança poderia ter. Eu não vou usar deveria porque depende de criança para criança. E a gordura corporal. Criança não faz dieta, a não ser que uma nutricionista ou um médico especialista na área ele vá indicar esse tipo de dieta ou aquele para a criança em si. Quando a gente chega aqui no peso corporal, a balança da farmácia ela fornece para nós o peso corporal. Não tem como eu subir em uma balança ou colocar o meu filho e dizer assim, eu engordei ou eu emagreci. Não. Diminuiu o meu peso corporal. É o peso todo do corpo. Não dá para saber se você perdeu músculo, se ganhou gordura. Não dá. Tá? Só com uma avaliação física. De impedância, né? Fazendo uso de adipômetros, fita e é uma série de padrões para uma observação mais clara. Então, o meu filho está com peso elevado, professor. Olhei aqui, nós vamos colocar para você à disposição o PDF depois disso aqui tudo e vamos colocar à disposição também o PDF da sala de aula do seu filho. Peso corporal tem que levar em consideração uma série de coisas. Às vezes a estrutura óssea da criança ela é uma estrutura mais robusta, mais larga. Né? Às vezes a criança é grande. Então, não dá para olhar o peso corporal lá da tabela e estabelecer um veredito. Não, você vai fazer uma observação de uma forma geral, certo? O que vai implicar no peso? Às vezes, realmente está acima do peso, você vai olhar para o seu filho e você vai ver que ele está bem gordinho ou bem gordinha, né? Ou pode ser uma criança que esteja bem magrinha. Eu tenho um pequeno aqui de 8 anos, ele não assimila a gordura do que come, então ele já diagnosticado e tudo mais, então ele não ganha peso
correto? Tem que ter uma dieta diferente. Então, tudo isso deve ser levado em consideração uma criança. Você precisa de observar para compreender realmente o que acontece. Você vai observar a alimentação, né? Você vai fazer uns exames para saber como é que tá, se está com anemia. E às vezes uma criança já pode ser pré-diabética, né? Então vai fazer uma readaptação na alimentação, às vezes precisando de nutrientes. Às vezes a criança, você vai ver aqui na frente que o nível de proteína está baixo. Às vezes a criança come a carne, consome a proteína em si, mas o corpo não absorve a proteína. Ele precisa de transformar em cadeia de aminoácidos. E para isso ele vai precisar de outras vitaminas, de outros nutrientes. E aí se a criança não come salada, a criança não come uma fruta, professor, mas aqui em casa ninguém gosta. Bom, tudo tem um preço. A gente precisa de entender onde nós queremos chegar, né, e o que nós estamos proporcionando como saúde pessoal, no caso nossa e para as crianças nossas também, tá? Então nós vamos falar do peso a hora que a gente chegar ali na planilha. Mas a gordura corporal, você vai perceber aqui, eu tirei os nomes para não expor as crianças, né? Aqui no vídeo. Mas esses 5%, 6%, 5, 9, 5 são meninos, são meninos. Os meninos, naturalmente, de 7 para 9 anos, às vezes até 10 anos, eles possuem um percentual de gordura inferior ao ideal, né, que seria acima de 9, 10%, dependendo da criança, tudo é relativo, tá? Depende de cada pessoa. Mas esse seria um padrão para ser observado. E essas porcentagens de gordura maior são das meninas. As meninas, elas têm uma porcentagem de gordura maior nessa faixa etária, é natural, certo? Agora está muito elevado, Rogério. Ó, minha menina está aqui com 32,1, ou meu filho está com 32,1, é o percentual de gordura. Olha, vamos observar. A criança come comida ou come produto alimentício? Ah, meu filho não gosta. Se deixar um pouquinho de lado o produto alimentício, ele vai comer comida, vai comer uma fruta, né, um arroz e um feijão, certo? Lá na frente eu já vou passar aqui para esse 32,1%, eu já vou lá na gordura visceral, que essa gordura aqui é a que fica entre as tripas, popularmente dito, entre as vísceras. Note você que aqui ela está em 3, tá? Mas tem uma criança aqui em cima também que o nível de gordura corporal é 18,1, porém a gordura visceral, aquela que comprime os órgãos, ela está em 7. Então precisa de fazer uma observação mais detalhada dessa criança. A criança precisa de atividade física, ela precisa de correr, ela precisa de brincar, mas meu filho não gosta. A mãe vai caminhar, ela incentiva, ela ajuda a criança a encontrar um esporte que goste, tá certo? Então a gente dá a oportunidade aqui, o pai observa e corre atrás. A balança oferece o peso de músculo que a criança tem. Então aqui 26 quilos 790 gramas de músculo corporal, certo? O músculo ele é bem mais pesado do que a gordura. Então você precisa de pouco músculo para pesar uma quantidade grande de gordura, por exemplo. Então por isso que não dá para subir na balança e dizer eu emagreci, eu engordei, tá? Então o músculo é o que consome energia no corpo. Criança com pouco peso muscular, com pouco desenvolvimento, nós levamos em consideração o quê? Olha o pai e a mãe. O pai e a mãe é mais magrinho, né? Menos desprovido de musculatura. O filho carrega a carga genética da família e o mesmo hábito alimentar, certo? É por isso que às vezes hoje algumas crianças já estão sendo suplementadas com proteína, mas isso não é de qualquer jeito. Né? Você passa por uma avaliação como essa, vai a uma nutricionista, uma pessoa especializada e ela vai dizer, olha, realmente a criança está precisando de colocar um pouco mais de músculo aí, vai ver, às vezes a criança não está se alimentando dos nutrientes que fazem a absorção dos aminoácidos essenciais, que o corpo vai quebrar ali quando você ingere a proteína, certo? Então tudo é de conversar. Então a criança precisa da atividade física, a criança precisa de correr, de saltar,
E o pai pode incentivar. Meu filho está com peso elevado, ajuda, vai fazer uma caminhada com ele, né? Vai bater um papo, estreitar a vivência, isso é extraordinário. A água corporal, olha só, 65,2%, excelente. A criança está bebendo água. Às vezes a criança bebe muita água, mas o organismo não consegue metabolizar aquilo, ele não consegue assimilar aquilo tudo, certo? Então, por quê? Porque os órgãos não estão funcionando corretamente. A metabolização do que ingere, a transformação do que você comeu, né, ou do que você bebeu não está funcionando bem. Isso é metabolismo. E a água aqui, ela é de extrema importância. Um adulto, quando acorda, já acorda desidratado. Eu tenho o hábito, né, e às vezes eu converso com algumas pessoas com quem a gente convive, os trabalhadores do ambiente escolar, e eu já digo lá, acordou de manhã 600 ml de água, um adulto, em jejum, né? Quem gosta ali de tomar alguma coisa junto. E por quê? Porque está desidratado, modifica a pele, modifica as unhas, modifica o cabelo. Você vai ver que às vezes a criança, né, reclama, minha pele está muito seca, vai pegando uma idade, o adolescente vai ficando mais detalhista, né, mais querendo cuidar de si. Então é importante você criar o hábito. Coloca a garrafinha lá. Às vezes a criança senta, deita para assistir uma televisão, fica ali 1, 2 horas sem beber 1 litro d'água. Às vezes a criança senta para brincar, fica ali 1, 2 horas sem beber nada, nada de água. Então a criança precisa de beber. É claro que você pega uma criança aí de 8 anos ao acordar, né, antes da refeição, você dá ali para ela o que? Uns 150 ml de água, né? Vai acostumando, começa com 50 ml, depois vai aumentando. O adulto também não precisa de tomar meia hora antes da refeição, é ideal, mas não precisa de tomar tudo uma vez, vai se adaptando, muda a vida de todo mundo, tá? Proteína corporal. Isso aqui é muito sério, porque proteína forma tecido, proteína forma músculo, forma tudo que nós temos no corpo. Acontece que o corpo humano, ele não absorve a proteína, tá? O que ele faz? Ele quebra primeiro, ele transforma numa cadeia de aminoácidos para fazer absorção. Tá? Popularmente dizendo, é isso que acontece. Então não é porque você está comendo 2 bifes no almoço e 1 na janta que você vai ter a proteína ideal no seu corpo. Tem uma galera aí que malha, precisa de suplementar com whey e uma série de outras proteínas porque o organismo não consegue fazer a assimilação corretamente. E é uma série de situações que ocorrem, às vezes falta de água, às vezes falta de metabolismo, o metabolismo não está funcionando direito, às vezes nutrientes, né? Às vezes o horário que está se alimentando. Então, assim, observa a dieta alimentar, tá? Você vê que a gente precisa de ter uma compreensão ideal de tudo isso, porque hoje você vai olhar as pessoas, a barriga chapada, né? Às vezes posso encontrar algum pai aqui no vídeo que gosta de malhar, a mãe também adepta ao cuidar da estética, né? Da saúde física. E se preocupa com a estética, meu filho tá barrigudinho. Não, a gordura, ela não é problema. Nós precisamos de gordura no cérebro, nós precisamos de gordura no abdômen, tá? E não é saudável não ter gordura corporal. Você vê pessoas que praticam halterofilismo, elas zeram a gordura corporal, deixa lá embaixo. Elas são pessoas com imunidade baixa. Porque nós precisamos de ter um pouco de gordura, tá? É só ler, estudar, ver pesquisas acadêmicas, a realidade da situação. Não que se encontra em ponta de internet, tá bom? Então, eu tenho criança com 25% de gordura, 21, 22, né? Tá num nível bom, tá? As crianças dessa faixa etária aqui estão com um nível de gordura corporal bom. Quando eu venho para metabolismo basal, eu tenho a quantidade de calorias que a criança gasta por dia. Se ela gasta, aqui ó, o primeiro, 1.162 calorias. Essa é a quantidade, basicamente, que ela está gastando diariamente de calorias. Então, o meu filho está consumindo, eu vou mandar para vocês uma planilha, para você, vai dar um pouquinho de trabalho. Ela tem a quantidade de calorias que tem uma colher de arroz, uma colher de feijão.
Às vezes o metabolismo do seu filho é acelerado. E você vai fazer um cálculo aí na sua casa durante uma semana para ver quanto de caloria que ele come. Você vai abrir a tabela. Você vai pegar o cardápio que você usa todo dia para o seu filho e você vai fazer uma base. Se o seu filho está muito magro, ele gasta 1.162 calorias e ele está comendo 900 calorias por dia, ele não vai ter sobrinha de gordura ali mesmo não. Entende? Agora, se for o contrário, seu filho gasta 1.162 calorias e ele consome 1.300, todo dia vai guardar um pouquinho, certo? Então, o nosso corpo é o nosso maior patrimônio. Conhecer a si mesmo, conhecer os que nos cercam, é um valor de bem inestimável. Então imagine só, você ter uma ideia da quantidade de calorias que você come. Isso é fantástico, né? Nós estamos falando de você, do seu filho. E a gordura visceral, que eu já comentei ali, a gordura que fica entre os órgãos. Essa daqui ela é complicada, é perigosa. Tem criança que está com 1, tem criança que está com 8, com 7, 7,3, 7 lá embaixo. Então um cuidado deve ser colocado nessa situação aqui, tá? A massa óssea aqui, a balança fala massa óssea, mas é uma sobra ali de peso, né? Isso aqui não diz respeito muito ao propósito do trabalho. Frequência cardíaca, isso aqui é durante um minuto quanto o coração da criança bateu. Ah, por que tem um 120, outro 80, outro 92, outro 100? Porque às vezes a criança ela já tem uma ansiedade natural, e quando você fala assim, ó, vou te avaliar, por mais que você converse, que você brinque com ela, o coração acelera naturalmente. Tem criança que tem o ritmo cardíaco mais acelerado, tem criança mais calminha, tá? Então, percebeu que é constantemente muito acelerado, começou a reclamar de alguma fadiga, alguma dor no peito, tem que ir ao médico, isso é importantíssimo, tá? Então, quando a gente faz essa primeira, daí 6 meses a gente faz outra, e aí a gente vai observar, né, como é que tá, porque você começa a incluir atividade física na vida da criança, o coração fica mais forte, então ele bate menos vezes, porque ele está mais econômico agora, para mandar a fazer a circulação do corpo toda funcionar. Eu coloquei aqui pé, mas eu quero trazer referência ao corpo, tá? Em questão de ortopedia. Eu não sou ortopedista. Então, quando você vê ok aqui, o pé da criança aparentemente está normal. Quando eu coloquei um orte aqui, um ortopedista, é justamente porque a criança precisa de ser levada. Vai passar por um clínico geral, vai pegar um encaminhamento, né? Eu vou explicar sobre o pé lá embaixo. Às vezes é a perna que está um pouco mais comprida que a outra, todo mundo tem um lado maior, pouco que o outro, isso é natural, né? Ombro, aliás, peito maior de um lado, tanto rapaz quanto moço, isso é natural. É perna mais longa, o pé às vezes é um pouco maior, mas quando excede, começa a dar problema no joelho, problema na coluna, né? E de uma forma estética geral, tá? Já vou falar sobre esse assunto aqui. Então, se seu filho está marcado aqui ortopedista, dá uma observada. Nós vamos falar dos detalhes em seguida aqui. O que é o pé? Aqui nós temos, você pega uma criança com o pé sujo, é bom de ver, né? O pé médio, né? O pé normal. Quando ele vai caminhar e ele toca o calcanhar primeiro, a aterrissagem do pé, ela amortece o impacto do corpo. Isso é um pé que pisa para dentro naturalmente, chama-se de pronar, cientificamente falando, né, clinicamente falando. Então, esse pé aqui seria um pé ideal, tá? Eu tenho crianças ali, você pode olhar o pé do seu filho. Ah, mas meu marido é pé chato também, meu filho tá pé chato, minha filha. É legal passar pelo ortopedista e ver as implicações que isso pode ocorrer, né? Pode realmente ocasionar lesões por causa de sobrecarga, tá? Então, o pezinho chato, você olha embaixo dele, você não vê nem o outro lado, ele tá rente ali com o chão. Então, não tem absorção de impacto, tá? Aí nós temos o pé alto, né, ou pé cavo. Este pé ele faz um movimento para dentro, né? Ele não prona.
Então faz uma má absorção do impacto também, tá? É um pé menos comum, mas a gente encontra ele. A criança vai por um calçado, fica pegando ali em cima do pé, né? Difícil de entrar, ou às vezes o calçado não está pequeno, mas em cima ele não encaixa. Então é uma oportunidade de levar o ortopedista também a avaliar o conjunto de uma forma geral, né? Joelho, coluna, os meninos, né? Eu conversei muito com as crianças que são grandes. Tem crianças que estão, o pai e a mãe é grande, acompanhar direitinho, né? O magnésio, eu vou falar sobre ele na frente, é interessante para manter a sintetização do cálcio que ingere. Para o joelho não ficar muito para dentro, eu coloquei o ortopedista ali, a criança está com o joelho muito para dentro, porque senão fica com uma postura que vai chegar na adolescência, ele já vai perceber, né? Às vezes a menina cresceu muito, joga o ombro muito para frente, fica envergonhada que é muito maior que as outras crianças. Às vezes está saindo o seio, a criança, ai, meu seio está saindo, a menina. E agora, né? Vou esconder um pouco isso. Então o pai tem que observar, tá acompanhando, porque isso está implicando na estrutura, na formação da criança e é importante acompanhar bem de perto, tá? Não precisa ficar desesperado, né? Ah, eu vou pagar uma consulta no ortopedista. Não, a criança ficou até hoje com o pezinho assim, às vezes o joelho, às vezes está com a coluna sentindo dor. A maioria sente dor no meio da coluna e é de postura, senta errado, anda errado, né? Curvado, tá? É com o tempo, de acordo com as suas possibilidades. Aí nós temos também a pisada. Você tem um neutro, né? Que é essa pisada aqui, a neutra, normal. Aqui, pisada para dentro, que nós chamamos de pronador. Você vai olhar no calçado da criança no chinelo, ele come para dentro aqui muito, certo? Vamos no ortopedista. Por quê? Vai complicar o joelho, tá? A criança tem dificuldade de se equilibrar no correr, no saltar, cai muito. Pisada para fora, mesma coisa. O calçado come todo para fora ali. Você compra um calçado novo, o menino vai com ele um mês para a escola. Você olha assim, parece que está surrado faz anos. Por quê? A criança está pisando muito torto. Precisa de passar por um ortopedista para fazer uma avaliação. Quem sabe colocar uma palmilha aí dentro desse calçado para corrigir a pisada. E aqui também, olhando, né, o rastro de uma criança, você vê aqui o pé cavo, né, que é essa fitinha aqui, né, aqui não suja, aqui suja só uma fitinha, né, o peito do pé fica alto, o pronador, que seria o pé normal, né, da criança, e o pé chato, que pisa o pé todo no chão. Chegamos na idade, meninos e meninas, peso e altura. Olha, a tabela que eu avaliei ali são de crianças de 8 anos em média, 1,26 de altura. O peso para os meninos seria de 26,100, né? É uma média, pessoal. Não precisa de ficar doido. Ai, meu filho está abaixo do peso, meu filho está muito acima do peso, a estatura, não. Olha para a família. Família pequena não tem muito para onde crescer, né? Às vezes a criança está ingerindo muito dos nutrientes com hormônio, como por exemplo leite bovino, a criança toma leite 3, 4 vezes por dia. Isso para uma menina que já tem um desenvolvimento acelerado, o pai e a mãe é grande, pode ocorrer também a antecipar o sistema hormonal da menina. Então o pai e a mãe tem que ficar de olho, tá? A menina vai ficar mais irritadiça, algumas até batem nos coleguinhas na sala, por quê? Que não é um caso de 8 anos não, estou falando um pouco maior. Mas às vezes bate no coleguinha da sala porque ela tá uma pilha. O hormônio chegou mais rápido para ela ingere muitos alimentos com carga hormonal desnecessária para ela. Então vamos observar, vamos ler um pouco. A internet está recheada de artigos acadêmicos, não pesquisas de ponta de internet, tá? É artigos acadêmicos. Então vale a pena você ler, conhecer. São pesquisas que foram feitas durante anos por especialistas na área. Eu coloquei esse suplemento aqui, eu não vendo, tá? Você vai encontrar ele na farmácia. Ele ajuda a sintetizar o cálcio nos ossos, para as articulações, para o cérebro. Às vezes a criança anda muito agitada, você vai comprar um sachê desse, misturar num litro de água filtrado, e aí você começa a dar as porções em pequena quantidade. Isso não é um remédio, é um mineral. Você vai dar em pequenas quantidades para a criança. Começa ali com
com 30 ml depois de cada refeição, né? Não muito, porque ele solta o intestino em grande quantidade, um corpo sem costume, né? Então é interessante você fazer o uso dele, tá? Do magnésio. Na criança ou adulto também, isso aí não vai sobrar em nada para você. Após as refeições, 30 ml, após 3 dias pode aumentar para 40, 50 ml. Não precisa de ser muito, porque às vezes a criança é muito magrinha, pode também ajudar a acelerar o metabolismo, tá? É tudo com uma dosagem ideal, favorável. A criança vai acalmar um pouco mais, né? A criança muito agitada por causa das telas, né? Hoje em dia é um problema isso aí, tá? Então observa, o magnésio é excelente. Converse com o médico ao levar, falar, o professor comentou sobre o magnésio, eu não tenho condições de dar receita, então o professor comentou, meu filho, né, pratica bastante atividade física e tal. Pesquise também artigos acadêmicos a respeito desse suplemento. Outro suplemento interessante, as crianças hoje ficam muito dentro de casa, não tem muito contato com o sol, para musculatura, para sistema imunológico, para os ossos, tá? E os dentes, vitamina D, né? A vitamina D ela é fantástica, ela é baratinho, gotas, né? Eu gosto de comprar a D e a E junto porque ela melhora a absorção. E o médico vai falar na dosagem legal. Se você quiser baixar um artigo acadêmico também já tem já os padrões de dosagem em artigos acadêmicos. É fantástico você conhecer o corpo da criança, conhecer a família de uma forma geral. Eu espero que vocês tenham compreendido, eu estarei à disposição no PV, eu vou autorizar a escola a passar o meu PV para qualquer dúvida, tá? No WhatsApp, nós estamos à disposição. Viu que seu filho aqui está marcado ortopedista, encaminha, ajeita uma consulta, façam os exames periódicos na criança para observar, né? Ah, a criança está muito mole, ela não quer fazer nada, às vezes está faltando nutrientes, às vezes está dormindo muito pouco, a criança precisa dormir cedo, tá? Ela precisa de dormir umas 10 horas por noite para diminuir a irritação, para melhorar o crescimento, né? A concentração. E tudo isso aqui implica em quê? A criança, o que ela precisa nessa idade? Ela precisa de adquirir uma confiança própria. Ela precisa de estar segura ao saltar, ao correr, ao vivenciar a vida dela em outro ambiente que não seja o da casa. Então, quando você proporciona para a criança uma segurança do que ela é, através do ambiente onde ela convive, o pai e a mãe estão prestando atenção, está convivendo com ela, está se inteirando das necessidades e tudo mais, eu não posso tocar sua criança aqui e ali, você está em casa, né? A criança reclamou, mãe, a gente fez avaliação ali, sempre com adulto do lado, mais duas crianças, eu andei pegando no joelho da criança para ver, para olhar quando estava de calça, né? Mas às vezes a criança reclama de uma dor nas costas, pergunta onde que é, filho. Às vezes está bebendo pouco água, às vezes não é as costas, para ele mas é o rim. Então tem que acompanhar o desenvolvimento infantil. Isso estreita laços, né? Nós queremos proporcionar isso para vocês e também para que os filhos venham mais confiantes. Algumas crianças ficaram assim, com vergonha de ir e fazer avaliação, alguns por causa da estatura pequena, outros por causa da estatura grande, outros por ser magrinho, outros por ser gordinho. Então isso é natural. O que eles precisam é de confiança. Eles vão encontrar isso em casa e através de uma atividade física que ele vai superar os limites dele a cada dia ao praticar. Isso enobrece, isso traz desenvolvimento. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu vou ficando por aqui. Estou à disposição para qualquer informação, no desejo profundo de que você e sua família esteja desfrutando de uma saúde física e emocional. Um forte abraço, qualquer dúvida eu estarei à disposição no PV.